Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jocimara Brito e estou aqui com vocês mais uma vez para nós conhecermos e explorarmos mais um conteúdo da Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem! Hoje é a nossa aula 15, o nosso objeto de conhecimento. Ginásticas de condicionamento físico e conhecimentos sobre o corpo, e o nosso detalhamento, ginástica localizada, ginástica aeróbica. E aí, estão curiosos, né, para desvendar esse mundo da ginástica? Então vem comigo. Muito bem, vamos iniciando aqui nossa aula nesse cenário incrível e eu já peço que vocês observem essas imagens aqui ao meu lado, porque eu tenho algumas perguntas para lançar para vocês. Vamos lá, então? Então a gente já começa a nossa aula respondendo algumas perguntas. Já pegue o seu caderno e já faça as suas anotações. Primeira pergunta, vamos lá. Você sabe que atividades são essas aqui? Observem, que atividades são essas? Tem 4 aqui, hein? E elas são diferentes uma da outra. Próxima pergunta, o que elas têm em comum? E aí, o que elas têm em comum? Temos mais uma pergunta. Será que o objetivo delas é o mesmo? O que vocês acham? Observem aí. Vocês conseguem identificar alguma dessas atividades? Eu acredito que pelo menos 2, eu tenho certeza que sim. Vamos descobrir, então, que atividades são essas? Observem aí. Olha só, muito bem, nós temos aí 4 tipos de ginástica. Nós temos a ginástica rítmica, a ginástica aeróbica, a ginástica artística e a ginástica localizada. E aí, o que vocês acham? Elas são semelhantes ou não? Eu já digo para vocês que sim, em alguns pontos elas são semelhantes, mas elas possuem aí as suas diferenças, que é o que nós descobriremos durante a nossa aula, certo? Então, para continuar esse momento, eu já venho falando para vocês sobre a palavra ginástica. Vocês sabem o que significa a palavra ginástica? Se não sabem, já anotem aí. A palavra ginástica vem do grego gymnasistai, que tem por tradução aproximada treinar. Então, lá no tempo, né, dos gregos, eles já faziam ali os seus treinos e já estava associada à questão da ginástica. Tanto é que ela é uma prática muito antiga, que remonta aí aos tempos da Grécia Antiga, onde os gregos praticavam vários exercícios físicos como forma de cultuar o corpo e se preparar para a guerra. Agora que a gente já sabe o significado da palavra ginástica, né, que está aproximada aí do treinar, vamos descobrir o que é a ginástica em si. Olha só, a ginástica é uma prática corporal que envolve aspectos físicos como flexibilidade, coordenação motora e força. Ela pode ser competitiva, caracterizada como esporte, né, que a gente também pode chamar aí de esporte de alto rendimento, e não competitiva, como exercício físico em prol da saúde e bem-estar. Então, por essa definição, já deu para a gente perceber que existem aí 2 tipos de ginástica e que dentro desses tipos, né, nós temos aí várias ramificações também. Falando um pouquinho da ginástica competitiva, anotem aí as suas principais características. Na ginástica competitiva, ela sempre estará presente em eventos competitivos. Nesse tipo de ginástica, a gente tem a questão das premiações, né, como taças, medalhas, reconhecimento e, às vezes, até a questão do dinheiro, né? Outra característica é que trabalha os aspectos físicos do corpo, pois seus movimentos vão exigir força, flexibilidade, equilíbrio e agilidade do ginasta. E falando dessa ginástica competitiva, eu quero aqui mostrar para vocês exemplos desse tipo de ginástica. Vamos lá?
Então, olha só, o primeiro exemplo que eu venho trazendo para vocês é a ginástica acrobática. Em seguida, nós temos a ginástica aeróbica desportiva. O que mais? A ginástica artística. E um pouquinho mais, a ginástica rítmica. E nós também temos a ginástica de trampolim. Agora eu vou parar e falar um pouquinho de cada uma delas para vocês, começando pela ginástica acrobática. Observem que na ginástica acrobática, o que acontece? Nós temos 3 ginastas, onde elas vão fazer o quê? Acrobacias. E cada uma delas vai ter uma função ali dentro do movimento da coreografia. A ginástica acrobática, ela é competitiva. Existem aí, ó, como vocês estão vendo agora, várias competições internacionais e nacionais também. Pode dar uma paradinha, por favor? Muito bem. A que passou era a ginástica aeróbica esportiva. Normalmente a gente sabe, acha, né, que a ginástica aeróbica ela só está voltada ali para as academias, mas não, ela também está voltada para essa parte competitiva. Existem competições onde um grupo de ginastas vão lá e eles têm que fazer uma série de movimentos, né, que são pedidos ali na competição. Agora, vocês estão vendo aqui, ó, a ginástica artística, que é um outro tipo de ginástica bem interessante, que vai trabalhar essa questão da força, da flexibilidade, né, da agilidade. São valências físicas que a gente consegue perceber nitidamente, tá bom? Outro exemplo de ginástica é a ginástica rítmica, que vocês estão vendo aqui ao meu lado. A ginástica rítmica, ela já exige aí alguns equipamentos, né, alguns implementos, para que as nossas ginastas possam fazer aí os seus números, a sua performance. A gente vai contar com a questão das massas, né, do arco, da bola, das fitas, que são lindíssimas, e das cordas também. Prosseguindo, eu quero mostrar para vocês a ginástica de trampolim, que pelo nome já dá para a gente saber que existe o quê? Um trampolim, onde eles também vão fazer uma série de movimentos que serão avaliados aí pelos jurados, tá? Então, todas essas ginásticas que eu apresentei para vocês, elas são ginásticas de alto rendimento, ginástica competitivas, né? Todos os nossos ginastas vão ser avaliados ali conforme a sua performance, ok? Prosseguindo, vamos aí ver características de uma ginástica não competitiva. Vamos lá? Muito bem. Então, nesse tipo de ginástica, não existe premiações. Ela visa o bem-estar e a saúde de seus praticantes e vão trabalhar aspectos físicos, mentais, emocionais e sociais, ou seja, não são ginásticas de alto rendimento, tá? Elas são ginásticas que vão trabalhar essa questão da saúde. E eu trouxe para vocês alguns exemplos também. Vamos começar aqui pela ginástica laboral. Pode dar uma pausa? Muito bem. A ginástica laboral é aquele tipo de ginástica que é feito ali num ambiente de trabalho, né? Que vai ajudar os colaboradores a manter o corpo sempre ativo, principalmente se eles ficam na mesma posição por muito tempo, certo? Prosseguindo, outro tipo de ginástica que nós temos de não competitiva, né, é a hidroginástica. A hidroginástica ela é bem interessante, ela acontece ali no meio aquático, né, no meio líquido, que é dentro de uma piscina, onde os praticantes eles vão fazer movimentos, né, conforme o professor peça, com a ajuda dos equipamentos que vocês estão vendo aí, ou com o peso do próprio corpo, ou uso do próprio corpo, tá bom? Lembrando que essa água ela já promove aí a questão da resistência, certo? Prosseguindo, vamos conhecer outro tipo de ginástica não competitiva? Olha só,
Nós temos aqui o Pilates. O Pilates também é um tipo de ginástica. Aqui a gente chama de ginástica de conscientização corporal, porque vai trabalhar aí a nossa consciência do nosso corpo. Esse tipo de ginástica, ele já é uma ginástica mais lenta, onde a gente vai fazendo movimento por movimento para trabalhar o nosso corpo como um todo, trabalhar a questão da respiração também. É bem interessante. Prosseguindo, temos mais algum? Nós temos aqui, ó, as ginásticas de academia. É isso mesmo. Não existe apenas um tipo de ginástica dentro da academia. Existem vários tipos. Nós temos aí aulas de step, de jump. Nós temos a ginástica aeróbica, a ginástica localizada e todas elas têm uma diferença entre si. Ou no uso de equipamentos, ou na forma que elas são realizadas, com música, sem música, com exercício mais pesado, com exercício mais leve, elas vão se diferenciando, tá certo? Então, esses aqui também são exemplos de ginástica não competitiva. O objetivo maior delas é qual? É a questão da saúde. Falando ainda sobre ginástica, vamos lá ver como é que funciona, quais são as características dessa ginástica não competitiva. Vamos lá? Muito bem. A ginástica em prol da saúde, ela é utilizada quando a gente quer manter a boa forma e o bom desempenho das nossas funções orgânicas. E esse tipo de ginástica vai ser praticada em academias ou na forma de atividade física livre, certo? Você pode fazer aí numa praça, num clube. E outra característica grandiosa desse tipo de ginástica é a variedade de exercícios, como exercícios aeróbicos, né, como corridas, saltos e a questão do uso do step. Nós temos exercícios de resistência, como levantamento de peso e treinamento com elásticos, tudo isso para promover ali uma resistência em relação ao nosso músculo, né? Nós temos exercícios de flexibilidade, que a gente conta aí com os alongamentos, e exercícios de coordenação motora. E aí nós temos umas sequências coreografadas, músicas, onde a gente vai fazendo ali, conforme o professor vai orientando. Então, nós temos aí essas diversas atividades que podem ser realizadas dentro de uma aula de ginástica não competitiva. E falando de ginástica, já chamo a atenção de vocês aqui para o nosso cenário. Observem aqui, nós estamos onde? Numa sala de ginástica, justamente porque nós vamos falar aí especificamente sobre duas ginásticas, a ginástica aeróbica e a ginástica localizada. Será que elas têm diferença? Já digo para vocês que sim, mas que uma está presente na outra, tá certo? Então, vamos iniciar falando um pouquinho aí sobre a ginástica aeróbica. Olhem aí, a ginástica aeróbica, ela combina movimentos rítmicos com músicas para criar uma rotina de exercícios, que pode variar em intensidade e complexidade, ou seja, ali ela pode ser muito fácil de ser realizada, mas que com o tempo o professor vai colocando aí um grau de dificuldade justamente para desenvolver, né, esse nosso participante, nosso aluno. Lembrando que esse tipo de ginástica, qual é o objetivo maior? É a saúde, mas isso não quer dizer que o professor não vai evoluir nas atividades, porque dentro da ginástica aeróbica a gente trabalha a questão da coordenação motora, tá bom? O objetivo desse tipo de ginástica é promover a melhora da capacidade cardiovascular, ou seja, fazer o nosso coração funcionar da forma correta, né? Trabalhar aí a nossa respiração, a nossa resistência, certo? E assim como todas as outras modalidades, a ginástica aeróbica também tem a sua história. Vamos conhecer um pouquinho? Então, olha só. A ginástica aeróbica dentro das academias é um modelo de exercícios originados e sistematizados a partir dos estudos do cardiologista norte-americano Kenneth
Cooper nas décadas de 1960 e 1970. Então, esse cardiologista ele estava fazendo aí alguns estudos para comprovar a eficiência desse tipo de exercício para a melhora de condições cardiovasculares e também para o emagrecimento. Então, nessa década, ele começou a fazer esse estudo e viu que os exercícios eram muito bons, tanto para a parte cardiovascular quanto para o emagrecimento. Logo depois, esses métodos eles chegaram ao Brasil em 1980 aproximadamente, já sendo referidos como ginástica aeróbica ou aeróbia, e se popularizou nas academias nacionais, né, e foi só crescendo aí a partir, conforme os anos, né? Tanto é que hoje a gente consegue perceber aí vários tipos de ginástica aeróbica, né, que deram aí nomes de programas, enfim, tem, né, várias possibilidades. Falando um pouquinho agora sobre os benefícios desse tipo de ginástica, olha aí, nós temos emagrecimento e controle do peso corporal, nós temos fortalecimento dos ossos e músculos, melhora da imunidade e do humor, melhora e aumento da aptidão cardiorrespiratória, melhora do condicionamento físico de modo geral, dentre outros benefícios. Lembrando que a ginástica aeróbica, ela se originou ali dos estudos do Kenneth Cooper, né, que ele tinha aí o quê? O objetivo de dizer, né, de comprovar que esses exercícios ajudariam aí na melhora cardiovascular e no emagrecimento, e os estudos dele deu certo, não é mesmo? Bom, isso é um pouquinho da ginástica aeróbica. Agora nós vamos falar especificamente da ginástica localizada. Será que tem diferença da ginástica aeróbica? O que vocês acham? Observem mais uma vez o nosso cenário e já anotem aí as informações a respeito da ginástica localizada. Então, olha só. A ginástica localizada é uma forma de exercício físico focada em trabalhar grupos musculares específicos, geralmente feitos com ou sem o uso de equipamentos. Então, a gente já vai notando aí uma diferença lá da ginástica aeróbica. Aqui, né, a atividade, o exercício, ele está focado em grupos musculares, tá certo? E tanto é que o objetivo, qual é? É a tonificação dos músculos, aumentando a força e a resistência muscular, certo? E assim como a ginástica aeróbica, a ginástica localizada também tem a sua história, olha só. Ela se originou da ginástica de academia, né, lá em 1960 e 1970, com a chegada da cultura fitness e a popularidade de exercícios aeróbicos, ou seja, ela veio aí dessa ginástica aeróbica, tá? Logo, houve uma grande busca por métodos de exercícios que fossem eficazes em tonificar e fortalecer músculos específicos. Instrutores fitness começaram a criar rotinas de exercícios que se concentravam em áreas específicas do corpo, como o abdômen, glúteos, pernas e braços. Então, pela história, já deu para a gente perceber que a ginástica localizada, ela veio da ginástica aeróbica, porque ela é uma ginástica aeróbica. Só que ela tem um objetivo diferenciado. Ela está focada em quê? Fortalecer e tonificar musculatura, grupos musculares, certo? Muito bem. Agora que a gente já conhece um pouquinho das características, né? Muito bem, agora vamos conhecer alguns equipamentos que são utilizados ali na prática da ginástica localizada, começando pelos halteres, que são esses equipamentos que vocês estão vendo aí na mão, né, da nossa praticante. Os halteres, eles são usados para os exercícios dos braços, ombros, peito e costas, mas também podem ser utilizados aí em outros exercícios, tá bom? Outro equipamento que nós utilizamos dentro da
da ginástica localizada, pode prosseguir, são as barras com anilhas. Vamos ver? Muito bem. As barras com anilhas servem para intensificar os exercícios de membros superiores e inferiores, ou seja, para criar mais uma resistência aí nos movimentos que a gente tem que empregar mais força, né? Carregando a questão do peso, tá bom? Prosseguindo, nós temos aí caneleiras, é um dos equipamentos favoritos das mulheres. Vamos lá? Muito bem, olha só. As caneleiras, elas oferecem carga adicional para trabalhar as pernas e os glúteos, né? Então, é bastante utilizado ali naquelas aulas onde o foco maior é o trabalho de quadríceps, bíceps femoral, glúteos, né? Ou seja, toda a parte inferior do corpo. Prosseguindo, vamos ver se nós temos mais algum equipamento que se utiliza. Vamos lá? Muito bem, nós temos as faixas elásticas, chamadas também de TheraBands, né? Que são equipamentos que vão aí oferecer resistência também nos movimentos. A gente pode trabalhar a questão das pernas, dos braços, dos ombros, tudo vai depender ali da programação do professor na hora de fazer essas atividades com o TheraBand ou com as faixas elásticas. Outro equipamento que é utilizado são os steps, que são o quê? Um tipo de degrau, né? Utilizado aí para que as pessoas subam e desçam fazendo movimentos diferenciados acompanhados por uma música. Então, eles permitem, né, que os alunos façam movimentos de elevação de calcanhares para trabalhar a panturrilha, também fazer atividades voltadas ao abdômen, né, para fortalecer o core. Certo? Muito bem. E temos um outro equipamento super importante, principalmente se nós vamos fazer exercícios no chão, que são os colchonetes. Eles servem para trazer conforto e proteção para os alunos, principalmente se precisa ali, né, deitar no chão, traz um certo conforto para a nossa coluna, tá bom? Então, esses são alguns dos equipamentos utilizados na ginástica localizada. Prosseguindo, eu trouxe informações para vocês a respeito das séries e repetições. Olha só, a quantidade de séries e repetições varia de acordo com os seguintes parâmetros. Quando se é iniciante, pode ser que o professor coloque lá para vocês 3 séries de 10 repetições sem carga ou com carga leve. Já no intermediário, 4 séries de 12 repetições com carga média, testando aí os limites do aluno. Agora, se o aluno ele já está no avançado, pode ser que o professor coloque aí atividades como 5 séries de 15 repetições com uma carga gradual e vai testar também aí os limites do aluno na hora de executar os movimentos, tá bom? Normalmente, uma aula de ginástica localizada, ela dura de 45 minutos a 1 hora e tem um gasto aproximado de 500 calorias por aula. Bem interessante, né? Outro ponto que eu quero trazer para vocês, outra informação, é a divisão dessa aula de ginástica localizada. Ela tem ali, ó, algumas partes. Ela tem o aquecimento, a parte principal e o relaxamento. Normalmente, o aquecimento ele dura ali em torno de 10 minutos. A parte principal, que é onde você vai fazer os exercícios, né, em torno de 30 e 40 minutos. E o relaxamento, que é a volta calma, que é quando o professor coloca todo mundo ali para alongar, para relaxar, vai durar aí entre 5 e 10 minutos. Todo esse tempo vai ser de acordo com a programação do professor, tá bom? E assim como a ginástica aeróbica traz muitos benefícios para a nossa saúde, a ginástica localizada também. Vamos ver quais são esses benefícios. Olha só, fortalecimento muscular, definição e tonificação dos músculos, melhora a capacidade cardiorrespiratória, melhora da postura, isso é muito interessante, né? A gente melhora bastante a postura quando começa a fazer exercícios físicos, inclusive as ginásticas, né? Fortalece o nosso sistema imunológico,
ajuda a reduzir o estresse, mantém a forma física e melhora a circulação sanguínea, dentre outros benefícios. Então, olha só, o que não faltam são benefícios. Se você ainda não conseguiu encontrar aquela atividade, né, que você goste de fazer, para que você mantenha uma constância, experimentem a ginástica. Tenho certeza que vocês vão gostar. Agora que a gente já falou muito sobre ginástica aeróbica, ginástica localizada, agora eu quero chamar vocês para a prática. Vamos conhecer um pouquinho dessas ginásticas? Na prática, então, todo mundo já fica de pé. Nós vamos fazer aqui alguns movimentos bem leves, tanto da ginástica aeróbica quanto da ginástica localizada. A ginástica aeróbica, vocês lembram? São movimentos coreografados, então a gente vai trabalhar a nossa coordenação, sempre contando 8 tempos, tá bom? Então vamos lá? Já fica de pé todo mundo, vamos lá, alongar o nosso corpo, puxa o braço lá no alto, continua respirando, muito bem, soltou o braço. Já vai dando aquela espreguiçada, né? Tô vendo que tem gente aí quase dormindo. Vamos lá? Mais uma vez, joga o braço lá em cima. E voltou. Já vai soltando as pernas também, porque a gente vai utilizar nos movimentos, tá bom? E aí eu quero pedir para que coloquem aí a nossa música, porque atividade sem música, né? É meio estranho. Vamos lá, então? Isso. Vai começar jogando as pernas lá atrás, ó. Isso. E agora a gente vai fazer a contagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloca o braço agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respira. E faz a caminhada aqui, ó. Tá bom? Parou. Agora você vai jogar o braço, ó, na lateral, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E novamente. Lembra que isso aqui é movimento coordenado. E a gente vai começar de novo com as pernas para trás, tá bom? Vamos lá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em cima. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E respira. Só. Muito bem. Dá uma pausa agora. Continua respirando. Bom, diferente da ginástica aeróbica, a ginástica localizada, como vocês viram, vai concentrar os movimentos mais no quê? Nos grupos musculares. Então, nós vamos fazer 2 exercícios apenas, tá bom? Vamos lá? Começando aqui pelo ombro. A gente pode utilizar equipamentos para esse momento, mas a gente está sem, a gente está aí na sala de aula, né? Então, nós vamos usar o peso do nosso próprio corpo. Então, nós vamos fazer 6 movimentos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você não está acostumado a fazer essas atividades, você já vai sentindo uma certa queimação no ombro, tá bom? Então, agora nós vamos trabalhar aí a nossa panturrilha, tá bom? Que é o nosso segundo coração. Então, o exercício ele vai acontecer como? Dessa forma, ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Tá bom? Vamos lá? Nesse a gente vai fazer 10. Vocês vão ver que vai queimar bastante. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Muito bem. Sentiu a queimação? É isso mesmo. A ginástica localizada é justamente para trabalhar os grupos musculares. Aí tem vários exercícios. Tem agachamento, que vai trabalhar os quadríceps, né? Nós temos aí vários exercícios que vai trabalhar bíceps, tríceps, dentre outros, certo? Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a ginástica localizada e sobre a ginástica aeróbica. A gente finaliza por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.